Olá, boa noite. Eu sou Carlos Dantas e antes de iniciarmos esse vídeo com essa mensagem muito importante para nós hoje, por isso eu peço a você que assista essa mensagem até o fim, tá bom? Eu gostaria de pedir para que você, ao assistir essa mensagem, compartilhe com as outras pessoas. O máximo de pessoas que você puder, de seus contatos, compartilhe, porque essa mensagem é uma mensagem urgente, de muita importância, tá bom? E também quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ok? Carlos Dantas. Vamos lá, eu gosto de fazer aqui uma brincadeira, mas vamos continuar fazendo assim, ó. Dedo mindinho, seu vizinho, o maior de todo, e o dedinho para você clicar lá para se inscrever, e o dedão para você deixar o seu joia, ok? Então se compartilhe, se inscreva, compartilhe e deixe seu like também, tá bom? Bem, hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito importante, que são as consequências do medo. As consequências do medo, meu amigo, minha amiga, você vai ver nessa noite que o medo, ele traz muitas consequências ruins e negativas, tá bom? Mas eu gostaria de começar lendo um texto da Palavra de Deus. Portanto, abra sua Bíblia aí, em Salmos, ok? Abra sua Bíblia no livro de Salmos 125. Salmo 125. Ele começa dizendo assim, somente no versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme será para sempre, ou firme para sempre será. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme será para sempre. No Salmos 112, versículo 7, diz que os que confiam no Senhor não tem medo das más notícias, não se assusta com as más notícias, ok? Bem, no passado, nos tempos passados, no tempo de guerra, o país que quisesse vencer o outro país, eles usavam como estratégia o medo, propagar o medo, falar das armas poderosas, falar das guerras vencidas, falar que eles, do seu poder, do poder daquele país, e assim passar todos esses tipos de informação para que o outro país ficasse com medo. E assim, o outro país, aquela outra nação, governos, exércitos, as pessoas entravam em pânico. E dessa forma, ficava mais fácil do país ser atacado e vencido. Então, essa era a estratégia, causar pânico em toda a nação. Medo, pânico, pavor, angústia, para que assim pudesse então vencer aquele país. Bem, nos tempos bíblicos, nós podemos ver também isso. Há muitos relatos na Bíblia de história de batalhas que nós poderíamos falar aqui, mas eu vou citar só uma batalha. Muitas batalhas, muitas guerras, em que as pessoas também usavam essa mesma estratégia. Eu vou falar só de uma dessas batalhas que se encontra lá no Velho Testamento, 1 Samuel, no capítulo 17. O capítulo 17 de 1 Samuel fala de uma batalha de um povo chamado de filisteus contra os israelitas, o povo de Deus. Qual foi a estratégia? Pegaram um homem forte e alto, gigante. Você está se lembrando dessa história? Um gigante chamado Golias. Era um homem
um homem assombroso, porque media cerca de 3 metros de altura, mais ou menos aí 2,90 metros por aí. E fizeram uma vestimenta especial, uma armadura especial e com armas também especiais, armas poderosas. Lanças, a lança causava muito medo, a espada era gigantesca, ou seja, toda aquela armadura, todo aquele armamento naquele homem causava medo em quem o visse. E essa foi a estratégia. Colocaram aquele gigante na frente da batalha e aí passaram a afrontar o exército do povo de Deus, o exército do rei Saul, os israelitas. E aquele gigante dizia assim: cadê vocês? Quem tem coragem? Quem é que vai poder vir lutar comigo? Eu estou aqui para esmagar vocês. E aí, quando o povo passaram a ouvir e também ver aquele gigante, eles ficaram com muito medo. Tanto o rei Saul como todo o povo de Israel, o povo de Deus. O medo causou um pânico e as pessoas estavam realmente muito assustadas. Parecia que seria o fim. Parecia que seria o fim para eles, porque o que iriam fazer diante daquele homem, daquele gigante, certamente eles seriam destruídos. Mas aí entra em ação um garoto, um jovenzinho, você conhece a história, chamado Davi. Vem lá dos campos de cuidar das suas ovelhas, e quando ele chega, vem trazendo alimentos para os seus irmãos, e quando ele chega, que ele ouve, todo aquele medo, todas aquelas pessoas clamando, escondidas, e aquele gigante, propagando, que o povo não tinha coragem de lutar contra ele. Ele disse: o que é isso que está acontecendo? Por que vocês estão com tanto medo? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar a Deus e o exército de Deus? E aí certamente vieram aí, os seus próprios irmãos: você é confuseiro, eu sabia que você vinha procurar alguma confusão, melhor você ir embora. E ele disse: nada disso, eu vou lutar contra ele. E aí aquele garoto foi e disse: você vem aí com todo esse alvoroço, com toda essa coisa toda, sempre se mostrando aí, com todo o seu status, com toda a sua altura, com todas as suas armas, mas eu vou sair contra você, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos. E aí você conhece a história. Davi foi e derrubou aquele gigante com uma pedra, porque Deus estava com ele, com Davi. E Davi, com a própria espada do gigante, cortou o seu pescoço, tirou sua cabeça fora. E então venceu toda aquela batalha. Os filisteus fugiram e os israelitas puderam então aí vencer toda a batalha. Bem, o que nós aprendemos com isso é que nenhuma batalha, seja ela qual for, não pode ter medo, não pode entrar em pânico, ok? Precisa se confiar em Deus e também na sua capacidade. Precisa ter coragem, fé e coragem. O medo produz tormento, diz a palavra de Deus. Mas, para que nós possamos concluir essa pequena mensagem, vamos falar do que está acontecendo hoje. O diabo, o inimigo de Deus e do povo de Deus, está usando líderes mundiais, pessoas poderosas, e para criar um inimigo, que eu não vou falar o nome, vocês já sabem do que se trata, o que está assustando todo mundo nesse momento. E esse inimigo tem se tornado gigantesco também. E esses poderes estão causando em toda a população do mundo pânico, medo. Relatos e mais relatos de morte, de pessoas infectadas, e vai matar tantos, e estão comprando mais não sei quantos caixões, e milhões de caixões, e mais cemitérios, e mais hospitais, e só dizendo que não tem cura, e que as pessoas se trancam dentro de casa, e aquele medo está causando
pânico nas pessoas. E eu gostaria de falar para você no que isso pode acontecer. E eu já vou deixar bem claro aqui, que em momento algum, eu estou falando que as pessoas devam sair para afrontar o inimigo, para ir de corpo, digamos assim, aberto, para afrontar esse bicho, para não falar o nome que está aí. Mas, pelo outro lado, não deve ficar com esse pânico, com esse medo. E eu vou explicar por que o medo deve ser tirado, deve desaparecer das nossas vidas. Porque o medo que produz tormento, o medo que faz a pessoa entrar em pânico, baixa a imunidade da pessoa. E talvez seja por isso que as pessoas estão morrendo. Porque o medo faz com que baixe a imunidade. E a baixa imunidade, não é uma presa fácil para esse bicho. Você está entendendo? Você está entendendo a gravidade da situação? E as pessoas estão dentro de casa, e as pessoas estão apavoradas, e as pessoas estão com medo, e quanto mais as pessoas ficam dentro de casa, mais assistem os noticiários, e quanto mais assistem os programas, né, de televisão ou da internet, os vídeos falando da quantidade de pessoas infectadas, a quantidade de pessoas mortas a cada dia, mais medo, porque também junto com essas informações vem a informação que não tem cura, que não tem um remédio, que não tem uma vacina e que isso pode durar muito tempo e as previsões é para muito tempo e as pessoas ficam pensando, então eu vou morrer. E com isso tudo fica mais fácil da pessoa ser infectada com esse vírus, e aí também fica mais fácil de vir a óbito, porque a imunidade abaixou de vez por causa do medo. Talvez as pessoas não saibam, talvez você não saiba que o medo, que o pânico faz com que a imunidade baixe. Porque a pessoa não consegue dormir também direito. Tem gente aí nesse momento, tem muitas pessoas que não estão conseguindo dormir direito, com medo de tantas notícias ruins, com medo de ser infectadas, com medo de morrer, e não consegue dormir. E aí está correndo um grave perigo, porque está com sua imunidade baixa. Bem, o que pode acontecer com tudo isso? O que a televisão não mostra, nem a internet, é que esse fechamento dentro de casa, as pessoas com medo, esse medo, esse terror, está causando mais mortes pela violência. O feminicídio, que é mulheres sendo mortas pelos seus companheiros, maridos, aumentou aí cerca de 50% nesses dias. As mortes por infarto aumentaram também muito. A depressão já aumentou muito e vai aumentar muito mais. Pessoas se suicidando por causa desse medo. A violência, em termos geral. Daqui a pouco, porque os roubos também aumentaram, daqui a pouco vai haver arrombamentos, invasões em lojas, em supermercados, porque as pessoas estão ficando sem dinheiro, o desemprego também cresceu, a fome está fazendo com que pessoas cometam loucuras. E diariamente a notícia é essa: fica dentro de casa, fecha tudo, para tudo. E novamente eu volto a explicar aqui que eu não estou aqui falando para você sair, não é isso, é você desobedecer as leis aí e sair aí pelas ruas. Mas você precisa ter cuidado com esse medo, com esse pavor. Faça as coisas direito, se previna. Se é para usar máscara, use. Se é para não sair, não é, não ficar, se você pode ficar dentro de casa, não é para ficar para cima e para baixo passeando, mas esse fechamento, essa loucura de ficar as pessoas sem poder trabalhar, sem poder se movimentar, muita gente dentro de casa, está causando e vai causar muitos problemas para toda essa população. Meu amigo,
e minha amiga. A palavra de Deus nos diz que nós devemos confiar no Senhor. E confiar mesmo. Porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Os montes de Sião que não se abalam. Então, o que você precisa fazer? O que nós precisamos fazer? Aí vem o mais importante. Isso é o mais importante. Primeiro, confiar em Deus para você não entrar em pânico. Para que você deite e durma. Você precisa dormir bem. Você precisa fazer exercício físico. Se alimentar bem. Comer, se possível, as comidas mais natural, integrais. Você precisa tomar muita água. Ok? Você precisa tomar sol. O sol quente de meio-dia, 10 minutos. Agora, não tem muito sol. Talvez tenha que ir no médico para pedir, né? Para que seja ali colocada a vitamina D. Você precisa ter o domínio próprio. Ok? Você precisa, nesses momentos, né? Usar muita fruta. Principalmente as cítricas, as laranjas, limão, principalmente o limão. Você precisa tomar chá, você precisa fazer tudo isso e não ter medo. Tá bom? Porque o medo é uma estratégia do inimigo para conseguir derrotar você. Diga comigo nesse momento: eu estou com Cristo e não vou temer nada. O Salmos 27 também nos dá uma esperança, um salmo muito bom. Que vou temer. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Que Deus abençoe você. Novamente eu te peço, passe para frente, compartilhe essa mensagem. Porque as pessoas precisam saber que eles têm que sair desse medo. Tem que passar a acreditar mais em Deus. Diga comigo, com toda fé, com toda força: eu não vou ser infectado com esse mal aí. E se eu for, eu não vou morrer. Tenha essa certeza: eu não vou morrer. Não fique pensando que a qualquer momento você vai ser infectado com isso. E se for infectado você vai morrer, porque já morreram milhares de pessoas e por isso é por aquilo outro. Não importa. Diga, coloque na sua mente: eu não vou morrer. Tá bom? Que Deus abençoe você. E que você possa ter um sono tranquilo nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Com essa esperança no Senhor. Durma em paz. Tenha um bom sono em nome do Senhor.